Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 12, que será uma revisão do capítulo 3 do livro didático, volume 2, o livro azul. Então, eu vou tentar fazer da melhor forma, assim, mais resumido, né, essa revisão para vocês, tá? Para que possa auxiliar na compreensão aí dos diversos conceitos que nós estudamos ao longo desse capítulo, iniciando pela regra do octeto. Para iniciar isso aqui, pessoal, nós precisamos lembrar, os gases nobres, eles têm a camada de valência completa. Lembram? O hélio com 2 elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa, e os demais gases nobres com 8 elétrons na camada de valência. Então, os gases nobres, eles são estáveis. Por quê? Porque tem a camada de valência completa, tá? Então, a regra do octeto, ela diz o seguinte, que os átomos, eles se ligam uns aos outros a fim de adquirir estabilidade, ou seja, obter a configuração eletrônica igual à camada de valência de um gás nobre, né? Ficar com a camada de valência completa. Então, os átomos não estáveis ligam-se uns aos outros para adquirir essa estabilidade. É isso que diz a regra do octeto, tá bom? Então, essa regra, ela possui muitas exceções, tá? E ela vai ser válida para quem? Para os elementos representativos. Eu já falei várias vezes, né, dos elementos representativos, que são aqueles que ficam nas bordas da tabela periódica. Especificamente, né, são os elementos do grupo 1, 2 e do grupo 13 até o grupo 17. Mas nós precisamos observar uma coisa, quando nós pegamos a tabela periódica, né, nós conseguimos perceber o seguinte, né, que de acordo, né, com o grupo, os elementos representativos, né, de acordo com o grupo, vai ser também o número de elétrons que ele tem na camada de valência, né? Lembram dos alcalinos, que é ali o grupo 1, ele tem 1 elétron na camada de valência, do grupo 2 tem 2 elétrons na camada de valência, do grupo 13 tem 3 elétrons na camada de valência, e assim sucessivamente. Então, os elementos do grupo 1 até o grupo 3, eles têm tendência em ceder esses elétrons, porque o que é mais fácil? O que tem 1 elétron receber 7 elétrons e completar a camada de valência, ou ceder, doar esse 1 elétron dele e alcançar a estabilidade, tá? Então, é importante, né, percebermos o porquê de eles terem tendência em perder ou ganhar. Do grupo 5, 6 e 7, eles têm tendência em ganhar, receber elétrons, tá? E por que aqui está escrito forma cátion, forma íon? Né? Quando você perde elétrons, você fica positivo, se torna um cátion. Lembra aqui, ó, cátion, esse T, para você não esquecer, lembra que quando eu escrevo no quadro, o meu T fica aparecendo um sinal de mais, tá? Então, cátion, positivo, ânion, negativo, tá? Então, quando um átomo ele recebe elétrons, ele ganha elétrons, ele fica negativo, tá? Se torna um ânion. E o do grupo 4, professora, por que você não falou? Porque os elementos aí do grupo 4, não, perdão, do grupo 14, tá, pessoal? Os elementos do grupo 14, eles têm maior tendência para ganhar do que para perder, tá? Por isso que eles estão aqui nessa parte aqui. Eles têm mais tendência a ganhar do que perder, porque eles estão ali no meio do caminho, né? Eles já têm 4. O que é mais fácil? Ganhar mais 4? Perder 4? Mas geralmente eles têm mais tendência em ganhar, tá? Isso que é importante que vocês saibam daqui, tá? Então, pessoal, dependendo dessa tendência em ganhar ou perder elétrons, tá? As ligações entre metais ou não metais, elas podem ser do tipo covalente, iônica ou metálica, né? Porque os elementos eles vão se ligar para alcançar a estabilidade. Aí nós estudamos esses 3 tipos de ligação, né? Que vocês não podem esquecer. E eu vou fazer um breve resumo de cada tipo de ligação desse, tá?
Então vamos lá, vamos iniciar pela ligação covalente. Ela ocorre em geral, tá, pessoal? Em geral, entre não metais. Qual que é a palavra-chave desse tipo de ligação? Compartilhamento de elétrons. Olha como eles são legais, eles compartilham os elétrons para alcançar a estabilidade. Formam compostos moleculares e compostos covalentes. Logo mais à frente, eu vou tirar logo de vez essa dúvida entre o que é um composto molecular, professor, o que é um composto covalente, eu fico meio perdida. Calma, nós vamos ver, tá? Essas diferenças, mas o mais importante é que vocês saibam que ligação covalente formam, então, compostos, né, moleculares e covalentes. Não conduzem corrente elétrica, só a única exceção é a grafite, né, que eu falei para vocês que é um mineral que conduz corrente elétrica. Então, isso é super importante vocês anotarem aí no caderno de vocês. É imprescindível, tá? Copiar isso aí, tá, pessoal? Essa partezinha desse slide aí. Tudo que está escrito aí, bem importante. Grifem as palavras que eu marquei para vocês fazerem um resumo bem caprichado aí de vocês, tá? Então, não conduzem corrente elétrica, só a exceção é a grafite, tá bom? Bem, agora eu vou aqui falar rapidamente do composto molecular do composto covalente. Qual que é a diferença entre um e o outro? Bem, vocês já viram que eles são formados por meio de ligação covalente. A diferença é uma coisa muito simples, tá? É que nesse caso aqui vai ser o tamanho das moléculas. Aqui de cara eu já vejo, né? No composto molecular, as moléculas, elas têm um número definido de átomos, tá? Eu consigo até contar aqui, por exemplo, essa molécula da água tem um número definido de átomos. Agora, quando eu falo de composto covalente, eles são macromoléculas, tá? Então, isso significa que eles possuem um número de átomos muito grandes e chegam a ser indeterminado, tá? Chega a ser, na verdade, indeterminado esse número de átomos. Como, por exemplo, o diamante, inclusive o grafite também, tá? A grafite, né, tem um número indeterminado de elétrons. Então, isso é uma diferença bem básica, assim, bem resumida, né, sobre compostos moleculares e compostos covalentes, tá? O tamanho das moléculas. Isso já vai ser suficiente para conseguirmos avançar nos nossos estudos, tá bom? Ligação iônica. Esse tipo de ligação, pessoal, vai ocorrer entre metais e não metais. É imprescindível que vocês escrevam também o que está escrito aqui nesse slide, tá? No caderno de vocês. Bem caprichado, tá? A palavra-chave, transferência de elétrons. Doação, ele doa, né? Ele transfere para o outro, né? Os elétrons para adquirir a estabilidade. E vai ter a formação de íons com cargas opostas, ou seja, os cátions positivos e os ânions negativos. Quando um doa para o outro, ele acaba se tornando positivo, né? E o outro fica negativo, o outro se torna um ânion. É por isso, né? Que aqui está falando que tem essa formação de íons. Formam compostos iônicos, então não é difícil de gravar que eles formam compostos iônicos, já que estamos falando de ligação iônica, composto iônico, que forma aquela rede cristalina. Tem até o desenho aí no livro de vocês, né? Mas já sabendo que formam compostos iônicos, está excelente. E pessoal, conduz corrente elétrica em meio aquoso. Isso também é essencial que vocês saibam, tá? Que conduz corrente elétrica em meio aquoso. É só você lembrar do sal. Você pega o sal, encostei 2 fios nele, o fio acendeu? Não, né? Dissolvi aquele sal em água, vai conduzir corrente elétrica, tá? Que o sal ele é um composto iônico. Então, em meio aquoso, conduz corrente elétrica, tá? Ligação metálica, essa é a mais simples de todas, tá? Ligação metálica, o próprio nome já diz, ocorre entre metais. Também é imprescindível vocês anotarem isso aqui no caderno de vocês. E no caso aqui, os cátions, que são aqueles íons positivos dos elementos metálicos, eles vão ser envoltos por uma nuvem de elétrons. Eu também cheguei a mencionar mar de elétrons, vocês podem ouvir falar dessas duas formas, tá? Por aí. Então, os cátions positivos, por isso que tem aquelas bolinhas com sinais de mais, né? Eles vão estar ali envoltos por uma nuvem, por vários elétrons livres ali, né? Em torno desses cátions.
E as ligações metálicas, né, conduzem corrente elétrica. Pronto, esse é um grande resumo da ligação metálica, não tem mistério, tá? Ocorre entre metais, os cátions vão ficar envoltos por uma nuvem de elétrons livres, né, que vão ficar ao redor desses cátions, perdão, e conduz corrente elétrica, porque vocês imaginam, metal, falou de metal, a gente lembra que ele conduz corrente elétrica, então é bem simples, tá? Bem, vamos revisar as funções inorgânicas que nós estudamos. Nós vimos que tem uma variedade de substâncias, aí no nosso dia a dia nós podemos observar isso, e essas substâncias, elas podem ser classificadas em funções. Nós vimos as funções inorgânicas, que foram ácidos, bases, sais e óxidos. Vamos relembrar um pouquinho sobre cada uma dessas funções? Aqui tem um quadrinho comparativo que está lá no livro de atividades de vocês, na página 3, tá? Podem correr lá para conferir, inclusive conferir todo o resumo que eu estou passando aqui para vocês, está lá, né? Então, aqui ácidos e bases do outro lado. Uma forma, né, de classificar as substâncias ácidas e básicas é através do sabor, né? Os ácidos têm sabor azedo e as bases um sabor adstringente, que é aquele que amarra a boca. Mas olha só o que está escrito aqui e é muito importante eu frisar com vocês. Embora o sabor, né, ele tenha sido um critério de classificação de substâncias em ácidas ou básicas, nós não devemos utilizar isso jamais, né, pessoal? Para o reconhecimento dessas funções, porque a ingestão dessas substâncias desconhecidas é um procedimento perigoso que pode ser letal, né? Às vezes você acha que é só sal que você está colocando aí na sua boca e pode ser uma outra substância química super perigosa. Então, não façam isso de modo algum, tá? Mas, de toda forma, aqui foi utilizada como um critério de classificação. O segundo tipo de critério, né, é o tipo de ligação que ocorre entre os átomos, né? Os ácidos ocorre ligação covalente, as bases ligação iônica em geral. Em geral significa que às vezes pode ocorrer outro tipo de ligação também, tá? Mas o principal vai ser a ligação iônica. Em meio aquoso, isso aqui que é super importante, né? Através disso aqui que vocês vão conseguir identificar nos exercícios o que são ácidos, o que são bases e tudo mais, tá? Então, olha só, em meio aquoso, os ácidos eles vão ionizar. Vocês fizeram o resumo de ionização e dissociação, né? Ionização forma íons. Então, qual que vai ser o íon que vai ser formado, que vai ser característico, que vai me fazer identificar o que é um ácido? Íon H+, logo no início, tá, pessoal? Então, formou o íon H+, pronto, já sei que é um ácido, né? Ionizou, formou os íons, forma principalmente, assim, o íon característico vai ser o H+. Esse íon negativo, que é o ânion, vai depender aí do tipo de ácido que está sendo formado, tá? Nas bases, vai haver a dissociação, né, que é a separação dos íons. Já tinha os íons aí, eles foram separados, dissociação. E qual que vai ser o íon específico para bases? OH-. Viu o OH-, eu já sei que é uma base, né? pH. O pH dos ácidos, aqui no caso, vai ser menor do que 7 e o pH das bases maior do que 7. Lembrando que 7 é a neutralidade, né? Mas eu vou revisar isso com vocês daqui a pouquinho de novo. Vamos lá. Indicadores. O que são os indicadores? Geralmente são falados até indicadores ácidos e bases, né? Esses indicadores, eles são substâncias, né, que vão ter a capacidade de mudar de cor de acordo com que ele entra em contato com uma substância ácida ou uma substância básica. Então, ele muda de cor. Isso vai fazer eu conseguir identificar, né, se aquela substância é ácida ou básica. Só isso, tá? Inclusive, como esse GIF está mostrando para vocês, o suco de repolho. Bem, a escala de pH que eu falei que ia revisar, né? Aqui, ó, abaixo de 7, né? Menor que 7 vai ser ácido, maior do que 7 vai ser alcalino ou básico, tá? Alcalino vem do alcali, lembra? Que eu já havia falado para vocês. Então, é a mesma coisa que básico. Então, essa escala vai de 0 a 14. E o que é a escala de pH propriamente dita, professora, que eu já não lembro mais? É uma escala numérica, né? E essa escala ela vai indicar a acidez ou a alcalinidade de um determinado material.
E aí podem ser utilizados lá os indicadores que nós vimos, né? Como as fitinhas que eu mostrei para vocês, e elas vão mudar de cor de acordo com o pH daquele material, né, que você estiver testando, e vai te mostrar se o material é ácido ou se ele é básico, se ele é alcalino, tá bom? Bem, pessoal, os sais, como que eu faço para identificar um sal, o que é um sal, né, o que é classificado dessa forma pela química, né? Os sais, eles são compostos iônicos que são formados por um cátion. Eu botei até um maisinho aqui para vocês não esquecerem. Lembrem do T, que o meu parece um mais, né? Um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, por meio de uma ação de neutralização. O que é essa ação de neutralização? Precisa anotar? Sim, precisa. Neutralização vai ser a reação entre uma base e um ácido, tá? E vai formar, olha só, esse processo de neutralização vai formar um íon diferente, um cátion, né, que é um íon positivo diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então, assim eu identifico facilmente. Olha o NaCl. Lembram quando a gente estudou o NaCl, né, que é o cloreto de sódio? Eu falei para vocês, o Na, o sódio, vai ser positivo e o Cl negativo, né, um ânion negativo. Então, é diferente de H+ e de OH-. Então, já sei que é um sal, né? A mesma coisa acontece com outras substâncias que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, tá? Bem, óxidos. Qual a definição de óxidos? Muito fácil também de identificar, pessoal. Os óxidos, eles são compostos binários. O que significa isso? Que eles são formados apenas por dois elementos químicos. Olha aqui, ó. CO2. Estou vendo aqui dois elementos químicos, carbono e o oxigênio. Só que tem um detalhe super importante. Além de ser um composto binário, formado por dois elementos químicos, um deles obrigatoriamente vai ter que ser o oxigênio. Então, se aqui tivesse uma outra letra qualquer, já não seria mais um óxido. Dá para gravar até pela própria letra que inicia o óxido. Óxido, eu consigo identificar o oxigênio como sendo um desses dois elementos químicos, tá? E o oxigênio ele vai ser o elemento mais eletronegativo. Para quem ainda tem dúvida do que é um átomo, o que é uma molécula, esse conjunto de átomos aqui é uma molécula. Então, o que esse CO2 diz aqui para mim? Que eu tenho um átomo de carbono que está ligado em dois átomos de oxigênio, tá bom? Então, os átomos vai ser, né, um átomo, dois átomos, três átomos, essas três bolinhas. Cada uma bolinha dessa é um átomo. O conjunto inteiro dessas bolinhas todas juntas formam a molécula, tá bom? Bem, pessoal, agora identificando rapidinho para a gente finalizar aqui os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, para a gente aplicar aquilo que a gente aprendeu. As bases, elas vão liberar OH-, então eu consigo identificar aqui, ó, no NaOH, né? Eu consigo identificar perfeitamente o OH aqui, já sei que é uma base. Olhei aqui os ácidos, liberam H+, olha aqui o H logo no começo, olha, identificando que é um ácido, HCl, tá? E aqui também, óxidos, composto binário, lembram? Com oxigênio, obrigatoriamente tem que ser o oxigênio. Então, ó, CaO, Na2O, né? E assim sucessivamente. Os sais, qual que vai ser a definição? Se ficar difícil gravar isso aqui de ânion, do ácido e cátion da base, não tem problema. O importante é que vocês saibam que vai formar íons, né, positivos diferentes de H+, e um íon, né, negativo diferente de OH, né, que vai ser OH-. Então, olha só, NaCl, o Na aqui é o positivo, o Cl vai ser o negativo. Então, olha só, tá bem diferente, não tá nem com H mais aqui, nem OH, não tem. Então, eu já consigo identificar que está se tratando de um sal, tá bom? Agora, eu vou pedir para que vocês façam os exercícios que foram disponibilizados em PDF, tá, para vocês, por meio da coordenação, que são exercícios de revisão. Bons estudos, um grande abraço e até a nossa próxima aula!